Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui, conhecendo essa cidade, conhecendo essa igreja linda, esse povo acolhedor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, pastora Luísa. É um privilégio estar passando esses dias aqui, aprendendo, sendo ministrado, recebendo de Deus através da vida desse casal. Que Deus os conserve assim, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família e essa igreja. Você tem paciência para ouvir um pouco da palavra e diga amém? Tem gente que não falou amém. Você não tem paciência, não? Vou fazer uma oração por você daqui a pouco. Vou te dar mais uma chance. Você tem paciência para ouvir um pouco da palavra e diga amém? Você não vai levantar e vai embora não, né? Eu não sou pregador. Eu queria pregar depois da Raquel, da Débora, do pastor, do outro pastor que trouxe a palavra ofertória, que é difícil, porque eu não sou pregador. E você vai precisar ter um pouco de paciência comigo. Se eu ver você conversando, eu vou pegar o microfone e vou jogar em você. Porque se você piscar, você perde a semente, né, pastor? Então, se eu ver você conversando, se eu ver você mexendo no celular, conversando com seu irmão aí, eu vou descer aí. Amém? E eu sou um pouco chato. Percebeu? Eu sou um pouco chato porque eu sou professor. Então, o professor, ele chama a atenção, ele gosta, de prender a atenção. Então, se você conversar, eu vou fazer uma oração por você. Amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Quem gosta da palavra, diga amém. Se você perceber que uma palavra vai ser liberada para você, reaja. Levanta a mão, Eu vou pegar um pouquinho desses negócios, desses macetes de pregador, Levanta a mão, dá glória a Deus, faz alguma coisa aí. Amém? Capítulo 8, verso 5. Quem achou, diga amém. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia. Como o quê? Gravemente atormentado. Repita isso, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Só até aqui. Eu preciso que você preste atenção, porque a gente vai contextualizar aqui, a gente vai entrar no contexto desse episódio que a gente leu, e tem uns pontos interessantes que eu acredito que vai ser bênção para a sua vida. A palavra, ela é uma semente lançada ao campo. Se o campo for fértil, cresce árvores e frutifica. E essa árvore dá sombras para quem passa por ali. Isso é muito interessante. Então, eu preciso que você preste atenção nessa mensagem. A gente leu aqui, todo mundo conhece esse episódio. E para a gente entender melhor os pormenores desse texto, o que está oculto aqui na nossa cultura, a gente precisa pensar com aquela mente, pensar com a mente antiga. Como assim? Antes da gente entrar a fundo nessa história, a gente precisa ver quem escreveu essa história e para quem. Você sabe que nós temos na nossa Bíblia aqui 4 evangelhos e um que é considerado o 5º evangelho, que é o livro de Atos, que Lucas escreveu. Mas vamos entender melhor essa situação aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos entender melhor essa situação. Mateus, quando vai escrever o seu evangelho,
ou o evangelho que é atribuído a Mateus, Mateus tem em mente o povo judaico, o povo judeu, a comunidade judaica. Então, Mateus, em seu evangelho, vai fazer alusões a ritos, a costumes judaicos. Por isso que ele vai puxar uma certa sardinha, obrigado. Por isso que ele vai puxar uma certa sardinha para os seus costumes. Se Mateus escreve para a comunidade judaica, ele vai inserir ali símbolos, ele vai inserir coisas que lembram os costumes judaicos. Por exemplo, quando a gente vê Mateus escrevendo a parábola das 10 virgens, quem conhece a parábola das 10 virgens? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Tem gente que não conhece, a mão está muito pesada, mas a gente vai orar depois. A parábola das 10 virgens é nada mais, nada menos que o retrato de um casamento judeu. Então o judeu, quando teve acesso aos rolos, ao livro, ao pergaminho, ao evangelho de Mateus, conseguiu entender a mensagem. Mateus vai apresentar um Cristo de forma, ou Messias, de forma que o judeu entendesse. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Mateus vai escrever para os judeus. Ele vai inserir códigos judaicos ali, que vai ser de fácil acesso. E Marcos, o evangelista Marcos, ou o evangelho que é atribuído a ele, por que eu falo o evangelho que é atribuído a ele? Porque alguns escreveram de fato, outros não. Outros, algum secretário, continuou a cópia, né, como foi o caso de Jeremias e Baruque, enfim. Então, Marcos, ele vai ter como destino os cristãos que estavam em Roma. Para você entender, daqui a pouco a gente vai falar nisso se der tempo, Roma era conhecido como força bruta, força brutal. Então, os cristãos que estavam em Roma estavam vendo de perto a ação do Império Romano, a força do Império Romano. Então, Marcos vai apresentar para os cristãos que estão em Roma, ou para a comunidade que estava em Roma, um Cristo que tem força sobre os espíritos malignos. Ele vai mostrar um Jesus que expulsa demônios de estrangeiros. Ele vai mostrar um Jesus que atende os estrangeiros. Lembra da mulher cirofenícia? Lembra dos centuriões, né? Aquela coisa toda. Eu vou pular aqui para a gente entrar em Lucas. João, ele vai escrever para o povo gentio. Quem está me entendendo, diga amém. Ele vai escrever para a comunidade gentílica. Como assim? Todo mundo que não é judeu é gentio. Então ele vai escrever para um povo que não sabe muito bem a cultura judaica, a cultura grega, a cultura romana, enfim. Então ele vai direto ao ponto no seu evangelho. João é mais simples ao explicar Jesus no seu evangelho. Ele fala que no princípio era o verbo. Essa palavra verbo no grego significa logos. Essa expressão, essa palavra logos, tanto para judeus como para gentios, significava ponto de partida, princípio de todas as coisas. A fonte da vida, tudo parte dali, a partir dali. Então João vai pregar o Cristo dizendo, ele é o ponto de partida, no princípio é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mais tarde, nos capítulos anteriores, ele vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, João é mais simples, mais sucinto em explicar o Cristo para o povo que iria ter acesso ao Evangelho. Amém? Amém. Já o evangelista Lucas, eu me identifico com o evangelista Lucas porque muitas pessoas falam que Lucas era um médico, e de fato era também médico, porque Lucas vai desempenhar papéis de jornalista, de investigador. Porque se você analisar friamente o evangelho de Lucas e comparar com os demais, você vai ver que o documento, o códice, né, era quase que um dossiê. Se tiver algum advogado, alguém que estuda direito aqui, vai entender o que é isso. Eram documentos extremamente organizados, editados, reeditados, analisados friamente, para quem pudesse ter acesso e entendesse todas as coisas. Por exemplo, Lucas era uma pessoa extremamente culta, era uma pessoa extremamente inteligente. Por quê? Ele escreveu o seu evangelho para Teófilo, um grego. Ele escreveu para os gregos. Os gregos na época, falar grego na época, pensar grego, a filosofia grega estava em alta. Se der tempo a gente falar isso aqui, a gente vai falar.
Então, o grego, na época, era como se fosse o inglês de hoje. Hoje em dia, a gente quase mais não fala igreja, né? A gente fala partiu church, né? Tudo. O pastor fala fluente ali, ele quase não falou português com a gente lá na casa dele. Então, o inglês está inserido na nossa cultura. No mercado de trabalho, falar inglês é mais importante do que falar o português, né? Dependendo do segmento que você vai seguir. Então, nessa época aqui, falar grego era chique, falar grego era estar em alta. Você está entendendo isso aqui? Diga amém. Então, para você se dirigir ao grego, ou aos gregos, você tinha que ser dotado de uma inteligência incrível. Vire para o teu colega que está do teu lado e fala, oh! Isso é só para você acordar, porque eu estou vendo gente bocejando aí, eu vou descer aí. Você está prestando atenção aqui? Preste atenção. Então, Lucas vai escrever para os gregos, né? No Evangelho de Lucas, existe 65% do Evangelho de Marcos. Por isso que eu falei que ele era um investigador, né? Ele investigou Pedro, investigou Marcos, Maria. Ele apurava os fatos para reunir o seu dossiê, né? Para explicar para os gregos. Lembra que nesse período do Novo Testamento, a cultura grega, a cultura helenista, estava em alta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui. Então, quando Lucas registra essa história aqui, é para chamar nossa atenção. Às vezes a gente deixa passar despercebido porque a gente lê a Bíblia com a nossa cultura daqui. Por isso que algumas coisas não fazem sentido ou a gente faz pouco caso. Para a gente entender isso daqui de fato, vamos nos ater no seguinte. Eu falei essa história dos evangelhos aqui, uma breve pincelada, para a gente poder entender por que essa história, esse episódio está aqui. Na verdade, existiram mais de 40 evangelhos. O ato de escrever cartas ou escrever em pergaminhos, em rolos, em códices, né, era comum naquela época. Lembre-se que isso era publicidade da época, era mídia da época. Então, todo mundo que ouvia certas coisas gostava de registrar. No Antigo Egito, a forma de você divulgar uma coisa, de passar uma informação adiante, ou para a próxima geração, era copta, ou cuneiforme. Era escrever e esculpir nas paredes. Lembra disso? Quem já estudou isso aqui na escola? Levanta. Ninguém estudou, só eu que estudei isso. Só eu que falo egípcio aqui, irmão? Não é possível. Então, essa era a forma de divulgar as coisas. Existiram mais de 40 evangelhos. Só que na peneira que existiu, que a gente, né, na reforma protestante, que a gente chama de a peneira, ficou esses 4 evangelhos para a gente aqui, os mais conhecidos. Amém? Só que nas Bíblias apócrifas, né, existem outros evangelhos, evangelho de Maria, evangelho de Filipe, evangelho de Judas, evangelho de um monte de gente aí. Porque foram registrados e não passou por essa peneira. Vamos orar para dar tempo da gente falar disso daqui. Se não der tempo da gente falar agora de manhã, a gente fala à noite. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Lucas vai registrar isso daqui, e esse episódio que a gente leu aqui do centurião é para chamar a nossa atenção, se a gente pensar com aquela mente. Vamos entender isso daqui. O período do Novo Testamento era um período romano. Lembre-se que em 63 a.C., o general Pompeu vai conquistar Jerusalém, vai invadir Jerusalém, vai subjugar o povo, vai dominar, vai entrar com aquela força terrível. Lembra que eu falei? Então, quem mandava agora ali era o Império Romano. Antes disso, em 168 a.C., existiu a famosa guerra ou revolta dos Macabeus. É interessante falar dos Macabeus, ou os Asmoneus, como você queira dizer. Os Macabeus era para ter entrado na nossa Bíblia aqui. Alguns estudiosos famosos reivindicaram o direito desses livros estarem na nossa Bíblia. Só que, quando Orígenes, Eusébio de Cesareia, Irineu, John Wycliffe, Atanásio do Egito, quando estudaram isso daqui, eles concluíram que o livro de Macabeus, ou né, as cartas que são divididas em primeira, segunda, terceira Macabeus, já encontraram até um quarto aí.
ele é muito importante para a história cristã, para a história judaica. Por que não entrou? Porque eles exageraram em algumas coisas, em algumas interpretações, e isso soou mal para os escribas, isso soou mal para os analistas desses rolos. Então não entrou, mas você vai entender daqui a pouco, em poucas palavras, a importância dos macabeus para a nossa época. Vamos voltar mais um pouquinho. Em 333 a.C., quando Alexandre o Grande vai conquistar um vasto território, lembra que antes disso, o Egito e a Pérsia viviam brigando constantemente por política, né? Guerra política. E o povo judeu estava quase que sendo esmagado pelas duas nações. Então, Alexandre o Grande vai derrotar o Egito, vai derrotar a Pérsia e vai pegar os judeus para si. Alexandre o Grande foi bom para os judeus. Apesar do seu império ter durado pouco tempo, ele morreu muito cedo, o império agora fica sob os seus 4 generais. Repita comigo. Ptolomeu. Não, eu sei que você não almoçou ainda, não deu a hora do almoço, mas café você tomou. Tem alguém em jejum aqui? Não, né? Então repita aí, bota força, usa o diafragma aí. Repita. Ptolomeu, Lisímaco, Antípatro e Seleuco. Você não fala grego não, irmão? Meu Deus. Vamos repetir? Ptolomeu, Lisímaco, Antípatro e Seleuco. Eu deixei Seleuco por último porque você vai entender mais a história desse camarada aí. Ptolomeu, ou melhor, Antípatro e Lisímaco não tiveram tanta relevância assim para o povo judaico. A história deles nesse campo, nesse contexto, foi muito, muito curta. Mas Ptolomeu e Seleuco tiveram sua relevância. Quem está me ouvindo, diga amém. Ptolomeu ele foi bom para o povo judaico. Ele permitiu o sacerdócio, o ofício sacerdotal, ele permitiu as práticas religiosas, né? O povo continuava sacrificando, e ele foi além. Ele construiu em Alexandria, no Egito, uma biblioteca com 200.000 volumes. Foi ele também que promoveu a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica, para traduzir para o grego. Então, lembre-se que no cativeiro babilônico, o povo quase não falava mais a sua língua nativa, a sua língua natural, quase não falava mais das leis de Moisés, quase não falava mais da palavra do Senhor. Lembra desse período do período do cativeiro babilônico. Então, o povo, nesse contexto, surgem os Hassidins, né? que mais tarde vão ser conhecidos como os fariseus. Eles eram os responsáveis por ensinar a palavra ao povo. Neemias vai falar sobre isso, Esdras vai falar sobre isso também. Então, se levantou essas pessoas e mais tarde o povo ficou sendo reconhecido como o povo do livro. Por quê? Eles não tinham templo, então eles estudavam bastante. Quando Ptolomeu, que era rei do Egito nesse período, e a comunidade judaica estava lá, nesse período existiam mais de 1 milhão de judeus lá, ele constrói uma biblioteca de 200.000 volumes lá. Para quem gosta de ler, uma biblioteca com 200.000 volumes é um paraíso, não é verdade? Quem gosta de ler aqui? Ih, meu Deus do céu, meu Jesus. Então, Ptolomeu foi bom para o seu povo. Já o rei Seleucida, Antíoco IV, Epifânio, esse camarada aí arrumou confusão. Ele era extremamente bipolar. O rei Sírio, né, Seleuco. Por quê? No início, é sempre assim, no início, ele é bonzinho para o povo. Ele bota a pele de ovelha. Mas, depois, se você estudar essa história, você vai ver que Antíoco IV Epifânio, é engraçado esses nomes. Esses nomes, Antíoco IV Epifânio, repita comigo para você memorizar. Antíoco IV Epifânio, Antíoco Filadelfo. Ô, meu irmão, você não veio para o culto? Não, repete isso daí, irmão. Isso aqui é uma semente para a sua vida. Você repita aí. Antíoco Filadelfo, Dionísio, Clemente, Alexandre, Antípator, Sóter. Esses nomes eram jargões políticos.
Lembra quando, na época de eleição, aparece aquele camarada fulano de tal, o amigão do povo, o camarada de sempre? Lembra? O paizão. Né? Tem um monte de gente que tem esse slogan aí. Esses nomes aqui no grego tinham conotações que não condiziam com o caráter dessas pessoas. Antíoco era uma espécie de rei, era uma espécie de imperador ali, uma espécie de líder. Então, eles acrescentavam esses adjetivos para chamar a atenção do povo. Por exemplo, Antíoco Filadelfo, amigo fraternal, o irmãozão, amigo de sempre. Isso que significava Filadelfo. Antíoco Patífrato, Antípator, era o rei pai, o rei amigo, o rei pai amigo. Antíoco Sóter, que significava soso, da onde vem a palavra soteria, da onde vem a palavra soteriologia, da doutrina da salvação. Ou seja, alguns Antíocos se identificavam como salvador do povo. Você está entendendo? Ou Antíoco Evérgeta, repita essa palavra aqui, Evérgeta. Vira para o teu vizinho e fala, Evérgeta. Essa palavra era aquele que dava presentes sem interesse. Olha só como ele se apresentava para o povo, pastor. Evérgeta. Então, esse rapaz, eu estou falando isso aqui para você entender o contexto. Presta atenção aqui, não tenha paciência comigo. Esse Antíoco Epifânio, ele profanou o templo. Por quê? Ele vai mandar uma comitiva até o sacerdote Matatias. Repita isso, sacerdote Matatias. Junto com a comitiva do rei, gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério, isso aqui é seríssimo. Junto com a comitiva do Antíoco IV Epifânio, foram alguns judeus e alguns sacerdotes. Quando eles chegam até o sacerdote Matatias, o outro sacerdote que veio do cativeiro também chegou para Matatias e falou, sacrifica um porco no altar. Olha o convite que um sacerdote, colega de Matatias, vai fazer. Sacrifica um porco no altar. E vocês sabem muito bem, essa igreja é instruída na palavra, principalmente nesses costumes de altar, que vai entender que o porco ali vai profanar, né, o lugar de sacrifício. Um colega sacerdote vai chamar, Matatias, sacrifica aqui um porco no altar, junto com a comitiva do rei. Sabe o que Matatias vai fazer? Ele vai sacar a sua espada, vai matar esse sacerdote, vai matar a comitiva do rei, vai matar Peles, que era o general do rei, e ainda grita, quem for zeloso pela palavra do Senhor e pelo seu país, venha após mim. Você entendeu a seriedade do que eu disse aqui? Não foi o rei profano que convidou Matatias a profanar o templo. Quem convidou Matatias a profanar o altar foi um colega de trabalho. Você está entendendo isso aqui? Diga amém. Quando eu recebo um convite para profanar o altar, o que eu faço? Pergunta para o teu vizinho, quando você recebe o convite para profanar o altar, não. Irmão, participa aí, em nome de Jesus. Pergunta aí, quando você recebe um convite para profanar o altar, você sacrifica o porco ou desembainha a espada? E aí? Lembre-se que um sacerdote era o líder religioso. O que tem de líderes fazendo um convite para mim e para você para sacrificar um porco no altar não está no mapa, irmão. Eu vou repetir isso aqui porque você não entendeu, não. O que tem de líderes religiosos, o que tem de famoso aí, o que tem de pessoas que têm não sei quantos seguidores, ao invés de sacrificar um cordeiro no altar, faz a gente sacrificar um porco, pastor. Profanar o altar. Mas eu creio que nessa manhã aqui Deus está levantando Matatias com espada desembainhada. Para quando receber um convite de profanar o altar, vai passar a espada nessa turma aí, irmão. Você não recebeu isso aqui não? Só eu que recebo? Você está entendendo isso aqui? Diga amém. E eu vou mais além. Judas, Simão, Eleazar e Jonatas, que são os filhos de Matatias,
vão prosseguir nessa jornada aí. Calma que eu vou entrar no texto, tá? Vão prosseguir nessa jornada. Judas vai se destacar pelo empenho militar, pela liderança militar, né? Outros pela administração do povo. E a história de Jonatas é engraçado porque essa guerra vai continuar. E Jonatas, ele vai correr atrás dos seus oponentes para matar. Só que ele vai deixar Jerusalém sobre a guarnição de alguns judeus. Vou repetir isso aqui para você entender. Jonatas, que foi um líder militar nesse período, correu atrás dos seus inimigos para matá-los. Só que ele deixou Jerusalém guarnecida pelos judeus, por alguns judeus. Só que o problema é que esses judeus estavam helenizados. O que seria isso? Eles adotaram a cultura grega, a cultura helenista. E qual é o problema disso? A cultura grega é uma cultura profana, é uma cultura sedutora, sensual. Você já ouviu falar na expressão Deus grego, deusa grega, né? Que os Jogos Olímpicos que eram promovidos naquele período, os atletas, os lutadores, os gladiadores lutavam ou jogavam ou participavam quase que nus, sem camisas, de uma espécie de biquíni, aquela coisa toda. E você sabe que isso, no contexto judaico, é pecado. Só que alguns judeus gostavam disso. Alguns judeus olhavam aquele Deus grego que é parecido comigo. Ah, se você não profetiza, profetiza. Cadê os homens? Levanta a mão aqui, os homens. Quem é casado? Só quem é casado. Sua esposa já te chamou de Deus grego, não já? Já, pastor? Levanta a mão aí, Raquel. Só você me chama de Deus grego? Meu Deus do céu. Você está entendendo? Calma, irmão, calma. Se isso não for verdade, é profético. Amém? Preste atenção aqui. Então, alguns judeus gostavam dessa sensualidade. Olhava aquele povo e falava, eita, lá em casa, é mistério. Igual o menino que interpretou a peça aqui ontem. Eu não estou vendo ele aqui, não. Você está entendendo? Então, o Jonatas vai deixar o povo guarnecido por essas pessoas que adotaram a cultura pagã. Sabe o que Jonatas fez quando voltou e viu o povo lá, helenizado? Eu não vou responder não, porque você não quer saber não. Só se você perguntar o quê? Não, os irmãos lá atrás não perguntaram, não vou responder não. Pode falar? Você não vai se escandalizar não? O texto diz, depois você estuda lá a história dos Macabeus. Ele volta, sabe o que Jonatas faz com esse povo que estava helenizado, que estava namorando com a cultura grega? O texto diz, e sitiou-os Jonatas. Jonatas tacou fogo nesse pessoal. Sabe o que a gente precisa fazer com essa turma aí que profana o templo? Que profana o altar? Tacar fogo neles. Ah, você não está entendendo isso aqui? Sabe o que a gente precisa fazer com essa turma aí, irmão? Que está com o pé na igreja, o pé no... Sabe o que esse povo precisa, pastor? Precisa de fogo. Você está pensando que eu estou falando besteira, né? Presta atenção aqui. Nos capítulos 1, 2, 3, e 4 e 5 de Isaías, ele fala, ai do povo, ai disso, ai daquilo. Ele era um playboy, né, parente do rei. Ai daquilo, ai de fulano, ai de Beltrano. No capítulo 6 que ele fala, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e ele fala, ai de mim, ou melhor, o anjo, o que o anjo faz ali? Pega o que e bota na língua de Isaías? Fogo. Sabe o que o profano precisa? De fogo. Ah. Você não entendeu isso aqui, não, irmão? Fala pro teu vizinho, irmão, tem que mandar fogo nesse pessoal aí. Por isso que em Atos 2, eles viram língua repartida como de água. Foi isso? Eles viram língua repartida como azeite. Eles viram língua repartida como o quê? Sabe por quê? Porque antigamente falava besteira, mas depois do fogo vai falar do evangelho. Ah, você não entendeu isso aqui, não? Não entendeu, não? Por isso que a gente é batizado com fogo e com espírito. Porque o fogo purifica. Você está entendendo isso aqui? No livro de Apocalipse, eu gosto muito de falar de Apocalipse. Graças a Deus, que pena.
que a gente não tem oportunidade ou tempo de falar sobre isso. Mas lembra que João viu Jesus com olhos como chama de fogo? Quem lembra desse episódio aqui? Jesus do céu. Só o menino aqui, qual é o seu nome? Só o Pedro levantou a mão. Jesus. Quem lembra que João viu Jesus com olhos como chama de fogo? Levanta a mão assim. O contexto por trás desse texto vai falar que esse fogo é um fogo purificador. Porque o ourives, nessa época, ele usava o fogo, até hoje, né? Usa o fogo para purificar o ouro. Por exemplo, essa aliança aqui. Se ela tivesse suja, muito corrompida, não tinha produto para passar, para limpar. Sabe como que eles limpavam o ouro? No fogo. Porque o fogo purifica. O fogo tira aquilo que está sujo. Você não está entendendo isso aqui, meu irmão. Aí Jesus olha para aquelas igrejas com olhos como chama de fogo, ou seja, vou purificar esse povo aí que está sujo. Fogo, irmão, a gente precisa de fogo. Então Jonatas vai sitiar esse povo. E a história vai correr. Eles vão conseguir vencer Antíoco e vai desfrutar de um período de paz, aproximadamente uns 100 anos aí. Aí em 63, como eu disse aqui, o Império Romano vai invadir Jerusalém. O inimigo vai dominar. Tem uma revelação forte aqui, mas eu não vou falar para você não, porque você não quer ouvir não. Você quer ouvir? Diga amém. Amém. Por que Pompeu vai invadir Jerusalém com força? Porque no período dos Macabeus, Judas, que era um líder militar, um dos filhos de Matatias, fazia aliança com Roma, buscando apoio com um povo pagão. E eles prometeram ajudar, com a expressão de bonzinho. Só que quando eles vieram, eles não vieram como bonzinho, eles vieram para dominar. Cuidado com as alianças que você faz. Você pensa que vai te promover, mas vai te derrubar. Cuidado, irmão. Chega com força. Tudo isso aqui traz uma revelação para a gente. Então o Império Romano vai invadir. E é o período do Novo Testamento ali. Não tinha pior momento ou pior hora para Jesus vir na Terra. Era um período extremamente turbulento. Uma turbulência política, uma turbulência ou corrupção religiosa. Era terrível. Tanto é que existiam muitos partidos religiosos nesse período aqui. A gente está falando de paternidade. Você vai entender esse viés aqui. Tinha muitos partidos religiosos. Repita comigo. Os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, gnósticos, samaritanos, herodianos. Vamos parar por aí, vamos falar só dos 4 famosos. Os fariseus, eu já expliquei para você a origem deles aqui. O povo estava no cativeiro babilônico, eles se levantaram para ensinar a palavra. Porque o povo estava se perdendo. E num lugar que tem gente se perdendo, o que mais a gente precisa é de alguém que ensine a palavra. Eu vou repetir porque eu falei rápido demais, você não entendeu. Num período em que está todo mundo se perdendo a sua cultura, a gente precisa de pessoas que se levantem, como Racindins, para ensinar a palavra. Lembra da história de Gideão? O capítulo 6 de Juízes vai falar que o povo fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, dos orientais e dos amalequitas. Então, o povo estava com a terrível fome. Estava passando por um processo, um caos terrível. Não dá tempo da gente falar aqui. Aí o texto vai dizer que então os filhos de Israel voltaram a clamar ao Senhor. Presta atenção. Os filhos de Israel voltaram a clamar ao Senhor. E o Senhor os enviou um profeta. Vou repetir. O Senhor os enviou um profeta. O povo estava com fome, o povo estava perdendo suas riquezas, o povo estava perdendo as suas primícias, o povo estava perdendo os bois, jumentos, ovelhas. Esses animais são importantíssimos para a cultura judaica. E os midianitas roubaram isso. O povo se arrependeu e voltou a clamar. Aí a resposta de Deus para quem estava com fome é enviar um profeta. E sabe o que esse profeta profetiza? Ele profetiza o seguinte:
do Egito vos fiz subir e os livrei. Ou seja, o profeta lembra o povo da promessa, lembra o povo do que estava escrito na lei. Eu vou repetir isso aqui, você não entendeu. Sabe o que o profeta... O povo estava precisando de alimento e de riquezas, de bens. Sabe o que o profeta profetiza? Lembra da palavra. Sabe o que você precisa, irmão? Não é disso que você fica anos pedindo aí. Sabe o que você precisa? Lembrar da palavra. Esses partidos religiosos que eu citei aqui, tinha muita coisa aqui que a gente não aproveita. Porém, algumas poucas coisas que a gente precisa aproveitar nesses partidos, no caso dos fariseus, é isso. Quando o povo estava escasso de sabedoria, de lei, eles se levantaram para ensinar a palavra. Quando eles batiam de frente com Jesus, Jesus não repudiava a sua ortodoxia, né? Porque eles eram importantes. Ter um fariseu perto de você naquele período era importante, porque ele ensinava, ele era professor. Estava assim de fariseus ensinando no templo, aquela coisa toda. O problema deles era o partido e a hipocrisia, porque eles falavam, mas não cumpriam nada, né? Colocava julgo sobre o povo. Vou cortar aqui, os saduceus, eles não criam na existência de anjos e demônios. Os fariseus sim, os saduceus não. Eles acreditavam só nos livros de Moisés, eles tinham isso como base. Eles eram em menor número, mas tinham grande influência no Sinédrio e no Império Romano, porque eles tinham dinheiro. E um dos problemas dos saduceus é que eles flertavam com a cultura grega, com a cultura helenista, como eu disse aqui. Já os zelotes, eu vou entrar no texto, irmão. Já os zelotes, que era um outro partido religioso, eles sabendo que o Império Romano estava com força ali, eles não aceitavam isso de jeito nenhum. Eles faziam manifestações, provocavam tumultos, situações para desestabilizar o Império Romano. A história diz, Flávio Joséfo também vai dizer, que Timeu, o pai do cego Bartimeu, era um dos líderes dos zelotes, porque ele diz que Timeu tinha um comércio, antes do Império Romano chegar, era bem sucedido, era um reformado, é reformado que fala, o militar aposentado é reformado, né? Era um reformado militar, e abriu um comércio, recebia sua pensão, tudo em dia, tudo certinho. Aí o Império Romano chegou e tirou isso tudo dele. Ele se revoltou, aglomerou para si um grupo para desestabilizar o Império Romano. O Império Romano, identificando a força dele, mandou capturar. E como castigo, mataram Timeu, ou crucificaram, porque não foi só Jesus que foi crucificado. A crucificação ou crucifixão era comum para o Império Romano. Muitas pessoas foram crucificadas nesse período. E com medo de Bartimeu se revoltar e continuar o legado do pai como um zelote, a palavra zelote vem de zelos, de ser zeloso. Eles arrancam os olhos do cego Bartimeu, coloca na porta da cidade como um aviso, mendigando, e com um aviso escrito. Isso é o que acontece com quem afronta o Império Romano. Por isso que quando Jesus se depara com o cego Bartimeu, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Aí o cego fala, que eu torne a ver. Só quem já enxergou pode tornar a ver. Você está entendendo isso aqui? Então, e Pedro, os estudiosos falam que Pedro, apóstolo Pedro, ou para a galera mais radical aí, Pedrão, ele andava com uma espada, tanto é que na oportunidade de defender Jesus, ele cortou a orelha de Malco. Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Esse partido religioso tinha muita coisa que a gente não pode adotar. Mas uma das poucas coisas que a gente pode adotar desse partido é o zelo. Ou seja, eles defendiam o que eles acreditavam, mesmo que isso custasse a vida.